Agradeço a essa Casa Legislativa, que destacou o Movela, o movimento, em defesa dos direitos das pessoas com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, num reconhecimento de uma luta necessária. Agradeço, em particular, ao deputado Betão, Obrigado, que esteve presente em outros momentos de mãos dadas ao Movela. A associação foi criada em 2012 por um grupo de pacientes e familiares, porém, alcançou maior visibilidade a partir de ações desenvolvidas após 2016, quando, através de manifestações públicas, lutou pelo abastecimento da medicação, até então única, autorizada pela Anvisa. Nesse mesmo ano, protagonizou, junto às outras associações, uma campanha intitulada Direito de Tentar, onde medicamentos novos se encontravam na fase 3 da pesquisa, criando grande expectativa em nossos pacientes. A campanha foi surpreendente, com amplo alcance de divulgação. Porém, a frustração não tardou ao constatarmos que nossas expectativas haviam sido depositadas em medicamento não eficaz para ela que nos acomete. Enquanto aguardamos por novos resultados, buscamos qualidade de vida. Afinal, queremos vida, não sobrevida. Por intermédio de ações políticas com nossos parlamentares sensíveis à causa, com muita luta e apoio da população, conquistamos o tão esperado serviço de referência em doenças raras do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Uma conquista que caminhamos junto ao HU, na tentativa de melhorar o atendimento, uma vez que o número de pacientes é crescente. A ela é uma das 8.000 doenças raras existentes. São muitos os casos, mas ainda subnotificados, pois a cada dia constata-se incidência em pacientes bem jovens, embora seja mais comum na faixa etária acima dos 40 anos. É uma fase em que o indivíduo está em plena idade produtiva, sendo o trabalho o espaço profissional que nos define socialmente e no qual buscamos realização. Diante do impacto desse diagnóstico, o indivíduo se vê obrigado a se afastar das atividades laborais. Consequentemente, perde os laços que mantinha no trabalho, muitas vezes até no seio familiar. A evolução da patologia e suas limitações pode levá-lo ao ostracismo. É fundamental o acompanhamento multidisciplinar e uma rede de apoio para enfrentar essa nova realidade. Tal acompanhamento multidisciplinar é amparado pela Portaria 199, de 30 de janeiro de 2014. Abre aspas. Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as diretrizes para atenção integral a pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e institui incentivos financeiros de custeio. Fecha aspas. Essa portaria nos assegura o direito, mas ainda assim nos é negado, não havendo alternativa senão judicializar. Conquistando a atenção integral pelo formato do home care, o paciente tem seu direito de ir e vir tolhido, pois o mantenedor do home care, assim determina, justificando que tal paciente permanece em internação domiciliar.
a convivência social tem igual importância a quaisquer outros cuidados. O mês de fevereiro é dedicado à conscientização e visibilidade das doenças raras. Por suas especificidades e exigências de tratamento qualificado, torna-se imprescindível políticas públicas para essa população, porque, embora raros, somos muitos. Por intermédio de ações políticas com nossos parlamentares sensíveis à causa, tivemos várias conquistas que alcançaram maior visibilidade em caráter nacional. Através de audiências no Congresso Nacional, Senado Federal, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e junto aos governos, legislativo e executivo em todas as esferas. Só temos a agradecer aos agentes públicos e privados que somam esforços e viabilizam ações para sairmos do anonimato e da invisibilidade como a maioria das doenças raras. Quero pedir licença, deputado Betão. Ela é uma doença muito desafiadora e ela trouxe para nós, para o movimento Movela, uma coisa boa. Aflorou em um dos membros um poeta que a sua inspiração vem da sua vivência. E, mesmo que ele faça uma poesia subjetiva, nós, pacientes, compreendemos muito bem. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma poesia que ele publicou hoje, que vai ser publicado no 6º livro dele. O nome dele é José Orlando Pereira Dato. Vivendo com a ela. Me desculpe pela aparência, por minha fisionomia cansada. É que tem sido muito dura a minha caminhada por nada. Deito e amanheço e nada parece mudar. Só o cansaço é que vai aumentando, no insistente desejo de me parar. Será que estou querendo demais o que tantos têm naturalmente? Seus direitos respeitados para viver uma vida decente? Será que o diagnóstico da ela me tirou também a dignidade, onde portas vão se fechando, quanto maior minha necessidade? Na medida que o tempo passa, aumentando nossa limitação, maior se tornam os obstáculos, impedindo, assim, nossa inclusão. Ter saúde não é ser perfeito, nem doença é sentença de morte. Ser invisível para a sociedade é um diagnóstico muito mais forte. Não queremos criar conceitos, mas também não sermos preteridos. O que buscamos é respeito e nossos direitos reconhecidos. Não há como traduzir em palavras o estrago que a ela faz. Numa realidade de dias sombrios, vendo os nossos sonhos ficando para trás. Dignidade é qualidade moral que define nossa natureza. Vivendo desafios tão grandes, precisamos ser vistos com maior nobreza. Obrigada. Obrigado, Mônica. E absolutamente compreensível toda a poesia dele. Sim. Agora, com a palavra, a Marília Bonotto. Eu estou com a Mônica, a gente divide a direção no Movela. É um movimento que, há 12 anos, busca lutar pelos direitos dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, mas que conseguiu entender que, quando a gente amplia o pensamento e começa a enxergar as doenças raras, a gente vislumbrou que não são tão raras assim, sabe, deputado? Betão, a gente agradece muito esse espaço, porque é preciso se falar sobre doenças raras nesse país.
A gente sabe que o cobertor é curto para a quantidade de patologias e doenças que o país tem que estar se envolvendo, que o SUS tem que se envolver, mas a gente entende que quando a gente faz uma política pública de qualidade, você diminui as comorbidades desse paciente, aumenta a qualidade de vida dele e a gente sai dessa palavra sobrevida. Isso tem nos incomodado muito. Nós não aceitamos mais esse termo sobrevida. A gente já passou do período de entender sobrevida como vida. Não é. Sobrevida não nos cabe, não é o caminho que a gente pretende trilhar. E, dentro disso, políticas públicas como o SUS, ele sendo, dentro do SUS, assegurado o home care para o paciente que necessita do home care, já é previsto em lei como as diretrizes de atendimento desses pacientes, mas a gente sempre entra numa luta de judicialização infinita, o que é mais caro para o sistema público depois, porque ele acaba, a maioria dos pacientes consegue, porque os laudos são claros, né? Um paciente que necessita de home care, ele precisa de uma ventilação mecânica 24 horas por dia, isso fica muito claro, é patente. E esse processo todo de judicialização é cansativo, é moroso, é desgastante para o paciente. Então, ele tem que estar, como as meninas estão falando, provando que ele tem uma doença rara. E o principal, eu acho que quanto mais a gente capacitar a rede pública e a rede privada, dentro dos seus vários equipamentos, né, de atendimento aos pacientes, do que vem a ser as doenças raras e como elas têm que ser diagnosticadas o mais breve possível, é importantíssimo para a gente. Então, acho que essa é uma bandeira que a gente sempre levanta, a gente sempre fala, que precisamos de maior capacitação dos equipamentos de saúde e dos profissionais de saúde para entenderem as doenças raras e entender, dentro das doenças raras, existem as especificidades que são importantíssimas de serem vistas. E outra luta nossa é que haja leis que facilitem a entrada de medicações que são importantes para esses pacientes caros. A gente, além de ser uma doença rara, muitas vezes são doenças órfãos, porque não possuem medicamentos adequados ao tratamento desses pacientes. No caso da esclerose lateral amiotrófica, existe uma medicação que ela está aí há 25 anos sendo usada, sem comprovação, já que muitas vezes os pacientes param de usar ao longo do caminho. Então, o Riluzol não é uma medicação, a gente pode dizer, de primeira linha para atendimento de paciente em esclerose lateral amiotrófica. O governo continua comprando essa medicação e essa medicação não é eficiente para esse paciente. Pensar que a gente gasta dinheiro público para comprar uma medicação que ela vai aumentar em sua sobrevida em 8 meses de função pulmonar, nós não estamos falando de um tratamento. Né? Continuamos falando ainda sobre sobrevida. Então, a gente precisa de que haja incentivo à pesquisa dentro das doenças raras, dentro das doenças neuromusculares, e principalmente para a esclerose lateral amiotrófica. Deputado, nós temos uma ELA brasileira, uma esclerose lateral amiotrófica, que tem o nome ELA8, é genética, e ela só dá incidência no Brasil. Então, nós temos uma ELA própria, temos uma herança de uma doença rara na esclerose lateral amiotrófica, e não existem linhas de pesquisa para a esclerose lateral amiotrófica brasileira. A gente fica tentando entender por que o nosso material genético vai para fora, mas não existe dentro do país incentivo e linhas de pesquisas para a esclerose lateral amiotrófica brasileira. A ELA VAPB8. O B é de Brasil. Então, nós temos, eles falam, precisamos de fazer um estudo randomizado. Ótimo, nós podemos colocar 400 pacientes numa mesa para serem estudados, só em esclerose lateral amiotrófica brasileira. E não temos linhas de pesquisas, incentivo em pesquisas para esta esclerose lateral amiotrófica. Isso a gente está falando de uma doença rara, genética, progressiva, degenerativa. Outro mecanismo importante para a esclerose lateral amiotrófica genética seria o diagnóstico pré-gestacional implantacional. Isso não é aborto, gente, por favor. Nós estamos fazendo um diagnóstico pré-gestacional implantacional, antes da gestação, antes desse embrião ser colocado e ser nidado. Então, ali se faz a seleção embrionária e você vai colocar o embrião saudável. Você acaba com o ciclo vicioso de uma doença degenerativa. Mas o SUS, apesar de, nas leis de fertilização e acompanhamento, né, de gestação, prever que haja diagnóstico pré-gestacional, não aceita a esclerose lateral amiotrófica como uma doença que possa fazer essa seleção embrionária pelo SUS. Nós acabaríamos com o ciclo vicioso de uma doença que atinge, atualmente, por nossas pesquisas, né, Mônica, recentemente, 480 pessoas. Só da família VAPB, se a gente pensar na Dato Pereira,
Tá? Então, existem políticas que podem ser feitas antes de chegar à cura, que a gente quer que chegue à cura, mas existem políticas públicas que podem diminuir o número de incidência de uma doença que é genética, né, que a gente vai passar como herança. Eu acho que quando a Mônica, no final do vídeo, ela fala que não seja para a minha geração, mas para gerações futuras, é o que a gente está querendo dizer. Que a gente consiga destruir um ciclo vicioso e perverso de uma doença neurodegenerativa sem cura. Eu acho que a palavra sem cura tem que ficar bem clara. Não tem cura esclerose lateral amiotrófica. Não tem controle esclerose lateral amiotrófica. Existem tratamentos multidisciplinares que vão tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí é outra terapêutica importante de ser vista. Os centros de referência em doenças raras, eles têm que existir, mas mais do que isso, eles têm que ampliar a sua rede de atendimento. Tem que ter mais profissionais capacitados para ter equipes múltiplas profissionais atendendo. Nós entendemos que a gente concorre com o fluxo natural que já existe de outras doenças. Então, não adianta eu abrir um serviço de referência em doenças raras se eu não amplio o meu corpo clínico, meu corpo terapêutico. Eu abro as portas, mas não abro o atendimento. Continua aquela fila de espera e de diagnóstico e de atendimento multidisciplinar integrado, porque também não adianta pegar esse paciente que já tem dificuldade de locomoção e colocar ele para fazer fono num dia, depois, daqui 2 dias, ele tem que voltar lá para fazer fisioterapia, daqui mais um dia ele tem que voltar lá para fazer atendimento psicológico. Esse paciente vai ficar exaurido, exausto, indo 3 vezes e não atendendo na sua necessidade. Então, acho que essas equipes têm que ser ampliadas. Além de ter mais serviços de referência, são importantes, como o Juiz de Fora tem, as equipes têm que ser ampliadas. Acho que essa é uma luta de todas as doenças raras, né? O acesso e a continuidade do tratamento, como também as pesquisas no Brasil. Então, verificar, deputado, quais são as leis que a gente pode estar mexendo para que possam ser testados medicamentos no Brasil e também linhas de pesquisas, com os trials. Se você olhar, a Argentina tem muito mais pesquisa em esclerose lateral amiotrófica do que o Brasil. Hoje, nesse momento, a Argentina está com 8 pesquisas em esclerose lateral amiotrófica em andamento. O Brasil não tem, porque aqui as leis impedem que haja teste de medicações que estão patenteadas fora do Brasil. A Anvisa tem essa dificuldade de entendimento. Então, a gente verificar aonde podemos facilitar o acesso à pesquisa e tratamento no Brasil. Perfeito, Marília. Nós vamos integrar isso nos requerimentos que nós vamos estar fazendo aqui para ser aprovados numa próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que é amanhã, inclusive. Né? E é importante, que você falou no início, dar conhecimento para a população. Né? Inclusive, parece que essa audiência está passando ao vivo. Né? A TV Assembleia é muito assistida. Repercute no Estado todo, né? Vai contribuir, com certeza, para a gente estar ajudando.